Bem-vindos de novo. Estamos a encaminhar-nos para o segmento final deste dia, desta jornada, deste encontro sobre o admirável mundo novo. Quando me foi colocada a questão de apresentar os próximos dois convidados, ainda perdi algum tempo a tentar encontrar uma forma original, mas achei que era demasiado arriscado e, portanto, vou-me limitar a algo de muito simples, que é uma pequena biografia de cada um deles e, antes disso, apenas uma frase de uma pessoa que já foi citada aqui várias vezes hoje e que me foi inspirada por uma das obras do Bruce Sterling, que é esta. Nós construímos as ferramentas, desenhamos as ferramentas e depois as ferramentas moldam-nos a nós. E há uma das obras de Bruce Sterling que tem a ver com esta ideia. É escritor, jornalista, crítico, autor de romances de ficção científica, entre os quais Holy Fire. Dedica-se à escrita de contos, artigos de opinião. Entre as obras de não-ficção, vou citar três: The Hacker Crackdown, Law and Disorder on the Electronic Frontier, Tomorrow Now, Envisioning the Next 50 Years e a terceira obra, Shaping Things, daí aquela frase. É redator convidado da revista Wired, para a qual escreve sobre política, globalização, tecnologia, participou em projetos de arte e cultura digitais. As suas opiniões e análises são citadas em toda a imprensa internacional. Welcome, Bruce Sterling. And welcome, Jake Bowers. Professor associado de Ciência Política e Estatística e investigador científico do Centro Nacional de Aplicações de Supercomputação, o NCSA, na Universidade de Illinois. Estudou Ética, Política e Economia na Universidade de Yale, Ciência Política na Universidade da Califórnia e Política de Saúde em pós-doutoramento na Universidade de Harvard. Nutre um interesse de longa data por teoria política, mas a sua paixão por ficção científica é ainda mais antiga. Jake Bowers leciona uma cadeira na Universidade de Illinois, que tem como objetivo melhorar a forma como os jovens encaram e definem as políticas do futuro. And as far as I know, Jake, welcome. You got a little bit thrilled when you get the invitation. Bem, o senhor ficou realmente muito entusiasmado quando foi convidado para esta entrevista, que não é bem uma entrevista, mas sim um diálogo, porque, que eu saiba, vocês nunca se encontraram, não é? Portanto, é uma conversa aqui com o Bruce. Portanto, digamos que é aqui uma estreia, uma grande estreia. Muito obrigado a todos. Eu também poderia dizer parabéns a todos por estarem tanto tempo aqui. Se tiver alguém a apresentar outra pessoa que sabe que é importante, portanto, ele sabe que é importante porque também está no palco. Já sabemos que os prémios que a pessoa teve de ficção, não ficção e a sua capacidade de influenciar tantas áreas e algo que foi até atualizado na Wikipédia, uma biografia que foi anonimamente atualizada há pouco tempo. Mas o que eu gostaria de sublinhar aqui não é aquilo que as pessoas dizem, as razões pelas quais ele é famoso, mas é óbvio que todos nós podemos ver os discursos dele e ver como é que ele considera que o futuro ou o presente se transforma no futuro e ouvi-lo falar sobre a sua criatividade sobre o futuro. Ele é um teórico político que talvez nos ajude a compreender o caminho para o século XXI, enfim, para
no resto do século XXI. Portanto, um aplauso para o Bruce. Uma parte do dia de hoje foi devotado a tentar compreender aquilo que nos circunda, mas também podemos falar em refugiados e os senhores da guerra. Portanto, a minha pergunta é: o que é que a tecnologia tem a ver com isto? Eu penso que isto é um tema importante e que eu costumo seguir com atenção. Quando pensamos na forma como as pessoas discutem o que é a vigilância, a supervisão, a invasão da privacidade, vemos que o mundo está muito rigidamente controlado, muitas vezes até por Estados falhados, portanto, ninguém está mais sob vigilância do que o Afeganistão e o Iraque. Mas o Silicon Valley tem um desastre climático. As pessoas também falam em Google e Microsoft como sendo mundos praticamente indestrutíveis. Há partes do mundo onde não chove, por exemplo, e se realmente daqui assim, se continuar a não chover por mais 5 anos, vai deixar de existir a Califórnia. E, portanto, há esta ameaça física, esta instabilidade que muitas vezes é subestimada na Ucrânia, por exemplo. Os senhores da guerra que estão por toda a Ucrânia, que são realmente que consideram que são muito espertos e que controlam os médias sociais. Os médias sociais portanto, se uma pessoa seguir esta situação ou se acompanhar esta situação através da internet, que supostamente é aquilo que traz ou une as pessoas, naquele caso específico, é aquilo que divide a sociedade. Há um declínio das instituições democráticas, a corrupção financeira que está completamente fora de controlo enfim, uma série de lacunas que cada vez são piores. Há ainda uma área em relação à música, e estamos aqui na música, mas os músicos não têm tido muito sucesso através da internet, passam a vida a ser perturbados por um número infindável de soluções técnicas para música, nenhuma das quais faz os músicos mais felizes ou ajuda assim muito a indústria musical. E aquilo que eu costumo dizer é que aquilo que acontece aos músicos é o que acontece a toda a gente. E é por isso que eu gosto muito de ver os músicos, em vez de os invejar, eu realmente tenho pena deles. Uma das coisas que eu penso do Estado Islâmico e da ISIS é que eles são realmente muito ativos nas médias sociais, mas ainda não consegui ver as raízes deste movimento. Vemos que a tecnologia está a mudar o mundo, o ISIS está a mudar o mundo, e é apenas um exemplo. Considera que estas forças tecnológicas estão a contribuir para a criação do ISIS? Eu acho que realmente eles descendem diretamente da Primavera Árabe. Eles todos vieram desse período e, em determinada altura, aquilo quase que funcionou. Houve toda uma série de revoluções nacionais, mas na Síria as coisas funcionaram muito mal. E, obviamente, ainda vemos a questão da guerra ou dos exércitos dos exércitos digitais, por assim dizer, na Síria. Muito embora eles sejam inimigos do ISIS, mas realmente o ISIS são realmente muito boas e eles conseguem fazer purgas de pessoas através dos médias sociais. Portanto, por simplesmente detectam uma pessoa e, por exemplo, tiram um ativista social, simplesmente tiram-no da rede, eliminam-no, por simplesmente. Uma pessoa não imaginava que fosse possível fazer isso, mas muitas vezes é isso que acontece.
Uma coisa em que eu tinha pensado é que há esta vontade de descontextualizar a informação quando ela é muita. Por exemplo, no caso dos militares americanos que bombardearam o Iraque sem pensar muito, porque, mais uma vez, é muito fácil. Eu próprio analiso, ou tenho estado a analisar estas coisas, mas realmente é muito difícil, mesmo como cientista social, tentar recriar a verdade. Muitas vezes é possível uma pessoa tentar esconder a verdade e depois outra pessoa consegue, não é? E realmente eu sinto-me às vezes todo poderoso, mas neste caso específico é totalmente impossível. Bem, a questão de saber as coisas e de ter uma grande base de dados não é a mesma coisa, não significa conseguir eliminar essa coisa. E mesmo que isso aconteça, há sempre uma outra forma de restabelecer esta sociedade, não é? O movimento social. Muitas vezes as pessoas falam das drogas, os senhores, os grandes barões, porque é que, por aí, simplesmente não se prendem todos os oligarcas, são apenas 80. Mas a questão é que eles são um establishment e têm toneladas de dinheiro. E, portanto, a pessoa vê isto muitas vezes. Isto é, a pessoa digamos, supervisionada ou pode ser vigiada e vê-se isso nos média. Podem dizer disparates, mas na mesma nada acontece. No caso da Itália, nos últimos tempos do governo Berlusconi, acontecia isso, porque isso está em todo o lado. Toda a gente falava dos disparates do Berlusconi e ele, por aí, simplesmente ignorou. Eu, aliás, até gozava com a situação, dizia, olha, pensem o pior de mim, está tudo bem. E as pessoas continuaram a votar nele e ele ainda está, enfim, de certa forma, ou esteve ainda bastante tempo na política. E no caso da Índia, as pessoas que têm registro criminal e que não está limpo e continuam a ser eleitos para cargos públicos. Bem, eu acho que realmente eles são eleitos justamente por isso. Portanto, eles votam por padrinho, não é? Não querem cá um tipo honesto, porque senão não se conseguiria trazer nenhum queijo de fora. E, portanto, eles sabem. As sociedades têm tendência a tratar destas questões de uma forma diferente. Por exemplo, na Sérvia, que é um Estado algo conspiratório, tudo é secreto, mas toda a gente sabe tudo, porque temos hoje aos primos ou conhecidos que na polícia secreta e depois sabe-se disto, daquilo e daquele outro, e porque é que isto aconteceu, porque é que houve purga de isto ou daquilo. No caso da Itália, tudo tudo muito barulhento, um bocado espalhafatoso até, mas as pessoas não sabem o que é que se passa. E, portanto, há casos em que não se conhece realmente os meandros da sociedade. Mas no caso dos refugiados líbios, o Bruce e eu já tínhamos estado a falar sobre isto e realmente acho que muitos refugiados são, digamos que um barómetro para a situação de um determinado Estado. E hoje temos mais do que já houve desde 1945, no caso da população de Espanha. Portanto, estamos a falar dos refugiados chechenos e outros, pessoas que vão de um lado para o outro. E quando estamos a tentar analisar tendências, a questão do desemprego, etc., portanto, é uma tendência, esta é uma tendência enorme, este grande movimento de seres humanos. Portanto, trata-se de uma abordagem de uma globalização da base para cima. E não são só os pobres, porque sempre tivemos os pobres a deixar a partir de determinados países, mas acho que isto é muito, muito pior. Não, eles de facto são enganados. É evidente que eles não são pobres. Eles só partem, os pobres só partem quando há um tsunami. Mas quando há estes casos, a situação é diferente. E normalmente as pessoas têm um destino em mente. Pode ser um país qualquer onde tem alguns contactos, alguns parentes, que é muito comum, e as pessoas arriscam a ir para o Mediterrâneo e enfrentar tempestades.
portanto, pode ser do Burkina Faso, ou do Mali, ou do Togo, e fazer esta, ou encetar uma viagem desta, sabendo que se não forem também não vão arranjar trabalho. E é porque estão conectados eletronicamente, não, portanto, eles realmente, eles têm até o WhatsApp, não é? E podem comunicar por mar. Portanto, é realmente a pior coisa que está a passar-se na Europa neste momento. E quando temos este tipo de fluxo migratório, sabemos que há alguma coisa que não está bem. Quando temos 1 milhão de refugiados da Ucrânia, a Síria está pior do que os Balcãs, a Líbia está uma confusão total. E é evidente que eu não sou fã da austeridade e também há muita migração de Portugal, Espanha, Itália e Grécia e todos eles vão para algum lado. Por aí simplesmente vão para qualquer lado. Se vão para o Canadá ou para qualquer outro país onde tenham contactos, e são contactos que são essencialmente eletrónicos neste momento. Bem, um dos medos é ver, por exemplo, os líbios irem para a Tunísia, isto é, os refugiados que vão para um Estado que é um Estado fraco, podem causar problemas. No caso da Itália, a Itália não corre o risco de perder o Estado de Direito ou deixar de ter o Estado de Direito. Bem, nós também tivemos uma grande migração, algo que me parece bastante interessante. Houve o caso de uma cidade italiana que perdeu 1/3 da sua população e, portanto, tratou-se de uma austeridade muito grande. Isto é uma espécie de uma sociedade pós-automóvel. E eu senti isso quando lá cheguei, que estava perante, enfim, uma situação completamente fora dos parâmetros, muito invulgar. Há quem fale, por exemplo, na situação de Detroit, nos Estados Unidos, mas aí a situação, enfim, é um bocado diferente, porque Turim é realmente um caso de sucesso quando comparado com Detroit. Mas a que é devido a esse sucesso? Bem, tem a ver com essa solidariedade social. Tem uma espécie de conforto, por assim dizer, entre os políticos, a indústria, este conforto que permite, enfim, trabalhar em conjunto, enquanto que em Detroit a situação é diferente, é cada um por si, não é? E as pessoas, enfim, reclamam, mas é isso. Uma das maiores segregações acontece justamente nos arredores de Detroit. Pois, justamente, mas neste momento a situação está um bocado diferente. Eu vivo numa zona de imigrantes que é onde há gente da Somália, do Bangladesh, da China, da América do Sul, de vários países, árabes, enfim, variedíssimos países. É realmente um estudo absolutamente fantástico, não é? É muito global. E eu fui para lá por uma razão específica. Acha que a política está a mudar essas coisas ou estamos a avançar para uma nova desordem social ou mundial? Portanto, isso pode trazer alguma vida a alguns locais. Os políticos americanos muitas vezes dizem que nunca podemos ter solidariedade social por causa da grande diversidade que temos no país. Acha que isso pode ser resolvido na Europa? Ou como é que vê a situação da política a evoluir? Bem, eu não quero ser místico sobre os nacionalismos ou as características nacionais, mas nos Estados Unidos não vai haver solidariedade social nenhuma, porque há muito poucas sociedades no mundo em que isso possa acontecer. Bem, no caso da Itália, a política é muito interessante e bastante peculiar, e eu costumo compará-la com a política dos Balcãs, porque nos Balcãs é a Itália em último grau.
há muito o culto da personalidade, há dezenas de pequenos partidos políticos, ninguém está ligado a ninguém e, enfim, qualquer dia acabam por se agarrarem-se aos pescoços uns dos outros e a questão de ceder à violência. No caso dos anos 70 houve realmente muita violência e quando se compara isto aos Balcãs, onde periodicamente as coisas são roubadas, mas curiosamente depois nos Balcãs eles conseguem reunificar-se novamente. Portanto, há uma espécie de solidariedade. Quer dizer, dividem-se, mas depois voltam-se a juntar, depois separam-se outra vez, enfim. É realmente uma situação única. Eu aprendi muito em Belgrado. Naturalmente, é uma sociedade que não é tão sofisticada, não têm muito esta situação metafísica, mas há qualquer coisa de revigorante que bate no fundo tantas vezes, mas que cria emergência, mas depois voltam a subir. Portanto, pensamos que estão preparados para uma era de reemergência, por assim dizer. Eu acho que realmente, se quisermos analisar isto, os Balcãs são muito bons. E é evidente que as coisas não são todas más. A situação dos Balcãs, de certa forma, é revigorante, porque é realista e é pragmática. Considera esse o ambiente e acha que a mudança climática vai levar a fragmentações? Seguramente que vai levar a muitos fluxos migratórios. As pessoas começam a olhar para mim quando eu digo que a Califórnia pode ser abandonada, mas realmente há o caso de toda a gente ter saído do Oklahoma, do Nebraska, em determinadas situações, porque no caso específico não havia água, não há nenhuma cura milagrosa, não há neve na Califórnia sequer, portanto eles não vão premir um botão no computador e resolver todos os problemas, não é? Vai ser o Baja Califórnia e, portanto, e não é possível aguentar Los Angeles ou São Francisco, porque são áreas superpovoadas e, portanto, muito difíceis de manter. Como é que acontece uma pessoa ficar sem água? Primeiro começa devagar e depois de repente desaparece tudo. É uma espécie de um cenário em que as pessoas pensam: será possível que isto aconteça? Hoje de manhã o Evgeny Morozov falou na questão nos demos dos médias sociais. Bem, eu podia realmente falar, enfim, nestas situações, mas basicamente é pensar que toda a gente na Google, na Amazon e no Facebook são perturbados por um desastre monstruoso. E nesse caso, enfim, aí teria sido positivo ter ouvido a opinião do Evgeny, porque, pura e simplesmente, estamos ligados a uma questão da sociedade. Muito embora estejamos numa sociedade muito social, as pessoas ainda são débeis, são fracas e morrem. E, portanto, pode acontecer. O que aconteceu à Nokia, por exemplo? A Nokia era um império, andava nos bolsos de toda a gente e em 18 meses desapareceu. Bem, eu julgo que foi o Alan Jorgensen que disse que o planeta não se importa, o clima não se importa. E nós vimos que, por exemplo, na Índia, é uma situação realmente terrível.
Bem, as pessoas muitas vezes perguntam-me como é que vai ser o meados do século XXI. Bem, digamos que as pessoas vão, quem estiver vivo em 2040, 2050, a população vai estar mais velha, as cidades estão superpovoadas, cheias de gente, mais envelhecidas, e toda a gente vai ter medo do céu, não é? Porque, enfim, por causa do clima. E eles vão ter medo do céu. Há muita gente que vai ter muito medo do céu. Por exemplo, no caso das monções, que, enfim, que às vezes acontece. Eu sei que é terrível falar nestas coisas, porque são situações realmente que metem medo, mas há mais resiliência do que muitas vezes pensamos. Ainda assim, há zonas de desastre ecológico vastíssimo, por exemplo, as zonas do Tigre e do Eufrates. Portanto, continua a haver milhões de pessoas a viver lá, milhões de pessoas a viver em desertos, que são realmente muito engenhosos. Agora, não significa que a Califórnia fica ok, mas podem voltar para Oklahoma ou para Nebraska. Portanto, isto não é um cenário apocalíptico, mas, enfim, é uma questão de avaliação e de perspectiva. Portanto, meados do século XXI. Para mim, aquilo que me interessa não é exatamente bem isso, porque para mim é óbvio e acho que as pessoas vão realmente ter medo, dos céus. A mim, o que me interessa neste momento é o século XXII. Era isso que eu ia perguntar. Enfim, será que vamos ainda ter o Estado-nação? Bem, temos a questão da União, temos o Estado da União Europeia, mas em todo lado temos os Estados-nação. Será que eles vão sobreviver? Elas vão sobreviver? Bem, este tópico é fantástico. Que nos anos 80 e 90, quando se escrevia sobre a globalização, estamos a falar, enfim, no dialbar da soberania, e que são substituídos, ou que poderão eventualmente ser substituídas das empresas. Portanto, trata-se de uma questão dos oligarcas que continuam a dominar em muitas áreas, mas há outros Estados que também são muito poderosos. Por exemplo, os mercados financeiros. Vamos dizer que a nação da França impôs a austeridade em Portugal. Bem, se uma nação fizesse isso, seria um motivo para guerra. Mas o mercado pode fazer o que quiser e é difícil lutar contra isto. E eles acabaram por ter mais efeito na vida cotidiana dos portugueses do que outras coisas. E realmente houve. Pensem que na Rússia ou os Estados Unidos ou a Espanha não sonhariam em afetar negativamente Portugal, mas, enfim, eu fiz aqui uma lista. Deixe-me ver se eu consigo identificar aqui. Diz: os deuses da guerra, como os novos média da Ucrânia, há o ISIS, há os bancos offshore que servem de lavanderias de dinheiro, tem um sistema operatório que está em todos os bolsos das pessoas. Há o Facebook, que tem uma população que muitos Estados, ou mais população que muitos Estados. Há casos de construções caríssimas que não tem ninguém lá dentro. Portanto, acho que aqui se trata da globalização. Há cidades inteligentes que me interessam bastante. É difícil ter uma nação inteligente, porque a escala é realmente muito, muito difícil. Mas Barcelona, como cidade inteligente, é muito interessante. O caso de Turim, o caso de Viena, que também estão a fazer coisas muito interessantes. Mas há, de facto, um grande potencial, porque as cidades parecem estar numa escala apropriada, enfim, que é uma escala para uma cidade, mas fazer a um nível nacional é muito complicado. No caso da União Europeia, que é uma aliança de Estados, enfim, também não será fácil. Mas
as pessoas certamente podem morrer por um país, mas não pela União Europeia, certamente, não é? Não lutariam, ou podem lutar, mas não morreriam por isso. Há a questão da Ucrânia e a questão das moedas, a questão das guerras entre pessoas, cerca de 6 mil mortos que estão a morrer e a bandeira europeia está manchada de sangue. Mas voltando ao século XXI e os livros de ficção científica, muitas pessoas imaginam ficheiros, o Neil Stephenson, mas se uma pessoa for ultra rica e houver desigualdades que estão a aumentar, e não é no caso, por exemplo, nos Estados Unidos, o que é facto é que os casamentos dos ricos, as famílias dos ricos são mais estáveis neste momento, menos divórcio, mais crianças. Portanto, poderia-se dizer, bem, temos aqui uma cidade inteligente, portanto não me interessa mais nada. Ou há ainda o transnacional ter, enfim, um bairro em Londres e outro na Califórnia. Bem, o Jack London escrevia muito sobre isso, a questão dos proletários, da precariedade, etc, etc. Bem, eu penso que os ultra-ricos que temos nesta classe dos grandes oligarcas podem ter vidas interessantes, acabam por servir de quase de personagens, mas eles por si não têm assim um clique, mas é relativamente simples entrar nesse tipo de sociedade, mas também é muito fácil sair, porque pode ser muito rico e depois uma pessoa matar-se, atirar-se do próprio iate. E agora, se for um oligarca ucraniano muito rico, mas também sempre cheio de medo. Eu também estava a pensar na perspectiva por exemplo, no estado de Kansas, que se considera culturalmente distinto do resto. Se o Kansas não tivesse biorreatores e painéis solares, bem, eu estou a tentar sair da rede, portanto, enfim, será que é verdade mesmo? Bem, estamos a falar de questões políticas. O Kansas é no Midwest americano e tem a reputação de ser muito estável, com uma classe média muito forte, mas eles são realmente os grandes lunáticos americanos, vêm do Kansas. As pessoas são consideradas de facto malucas, mas são muito mais mainstream, mas eu, pessoalmente, não gosto de estar a falar de outras zonas dos Estados Unidos, porque eu próprio sou do Texas, mas tenho uma espécie de solidariedade, uma espécie de simpatia, e do ponto de vista do Texas é muito fácil compreender a Sérvia, portanto, os grandes exércitos têm, enfim, os seus próprios, as suas próprias idiosincrasias. Eu realmente viajo bastante e procuro analisar as situações. As pessoas viajam também bastante. Há aqui um fenómeno generalizado. E, portanto, quando viajam de um lado para o outro, há coisas que realmente não importa nada. Por exemplo, o facto de a gente do Kansas ser louca, isso só afeta o Kansas, não afeta mais nada, nem ninguém. Portanto, muitas destas pessoas tentam, ou estão agora a tentar realmente chegar a um consenso em relação aos chineses e lançar uma espécie de alerta. Tudo o que o Xiaomi faz é estudado como muito interessante.
Sim, já está, já nos Estados Unidos e na Europa. É aquilo que são aquilo tudo que a Microsoft não é, ou outros. Podem pensar que o Partido Comunista Chinês está a espiar-me, mas a questão é que eles a mim não me afetam muito. Por aí simplesmente uma pessoa pode comprar qualquer coisa. Eu até estaria tentado, enfim, ou sou tentado a comprar coisas, mas a questão é ser ou não tomado seriamente. A Microsoft, a Apple continuam a abrir lojas e continuam a ser compilações de software bastante útil, que toda a gente pode utilizar, mas eu devo dizer que me surpreende os países europeus não vigiarem mais esse tipo de coisa. Eu, se fosse português, eu criaria qualquer coisa aberta, ou uma versão aberta do Uber, por exemplo. E qual é que seria a resposta? Portugal poderia comprar a Wikipédia. Enfim, podiam ser, enfim, o grande patrono de um grande projeto assim. Pensem só o que é que seria Portugal ser, digamos, um grande patrono da Wikipédia. Vejam o respeito que iam conquistar a nível internacional, a Wikipédia adquirida por Portugal. Enfim. Enfim, não é preciso muita coisa, e por que não fazê-lo? É evidente que não vão fazer esta perspectiva do Evgeny, que ele falou, ou, por exemplo, uma versão portuguesa de um telemóvel ou coisa do género. Mas há outras coisas que podem fazer. Podem fazer, sei lá, outras coisas, e podiam chatear um bocado a Apple, por exemplo. É uma espécie de uma solução estoniana, por assim dizer, e a Estónia é algo semelhante a Portugal nessa matéria. Imaginem um passaporte e-business estabelecido. Pode ser um cidadão estónio e que pode utilizar a internet, mas tem que ter um determinado cartão. Bem, estamos a chegar ao fim, mas após ter ouvido o Evgeny, fiquei a pensar, e os outros que ouvi aqui hoje, é que as pessoas devem focalizar-se com instrumentos open source. Eu sei que muitos dos meus alunos não fazem, usam os Macs e usam o Windows. Bem, a questão é que isto tem a ver com o facto de já vir no computador, não é? E uma pessoa acaba por ficar com aquilo que lá tem, mas realmente o maior projeto a nível mundial de open source é o Facebook. Portanto, de qualquer das formas, não penso que eles vão, os computadores, tal como os conhecemos hoje, já não estarão realmente por muito tempo. Eu acho que vai-se passar mais a plataformas de computadores, não é o cowboy americano que vai programar isto, aquilo, aquilo outro. Uma pessoa só por si não pode fazer tudo sozinho, mesmo num filme de ficção científica. Portanto, a questão estamos a chegar às open source apoiados por um Estado. É tudo uma questão de escala. E quando temos capital de risco, por exemplo, e se quer criar uma nova empresa, muitas vezes dá-lhes assim $500 mil ou $500 mil. Estamos a falar em muito dinheiro.
ou meio 500 mil milhões, enfim, o Evgeny, e eu realmente cito muito, eu gosto muito de o seguir no Twitter, ele fala muito na questão do petróleo, que são coisas gigantescas. Bem, de facto, as coisas são de facto assim, e temos que tratar as coisas desta forma, é avançar e mais nada. E eu não me sinto desencorajado por este tipo de situação. Considero realmente isto uma luta épica, mas basicamente, porque é que cada um não pode criar? Portanto, são os líderes, são a Google, a Apple, talvez o Xiaomi, o Huawei. Estamos a falar em grandes indústrias que, tal como os comboios foram uma vez, mas o facto de estarem consolidadas e de se imitarem uns aos outros porque tem a ver com a consolidação da indústria informática, e isto realmente está a sair de moda. Eu já não estou a falar no século XXII, estou a falar ainda no século XXI. As pessoas vão achar os médias sociais completamente chatos, os computadores uma chatice, a informática. Estamos a falar muito mais do culto do individual. Portanto, o século XXII vai ser um outro século, tal como o século XX, o XIX ou o XVIII. Portanto, são 100 anos, é o que é. Haverá muita gente que tem uma grande longevidade e que vai passar do século XXI para o XXII. Bom, é uma historieta relativamente àquilo que nós fazemos. As pessoas pensam que é tudo uma grande tecnologia absolutamente espetacular, a era espacial. Será fantástico, é evidente que há algo obscuro, mas porque isso depende de nós, já não há aquela abstração platónica e o mal surge porque há mal em nós, mas também há bem em nós. A questão das qualidades literárias, das qualidades políticas, e portanto vamos ter isso tudo e vamos ter que viver com isso e vamos viver através disso, e nós vamos ser uma outra coisa. Não há aquilo que vamos ser, ainda não há palavras para descrever. Muitíssimo obrigado, Bruce, muito obrigado a todos.